Bem-vindos a essa nossa aula de hoje. E hoje a gente tem dois assuntos que eu considero muito especiais, que fazem parte desses complementos importantíssimos. Eu vou começar pela Lilith. E Lilith é talvez mais do que qualquer outra coisa um estudo da mitologia do feminino. E a mitologia de um feminino primordial, um feminino que se perdeu durante muito tempo e que eu acredito que estejamos resgatando lindamente, já faz algum tempo, mas hoje especialmente, com todo o movimento feminista, com toda a posição das mulheres e com valores que ficaram deixados à margem e que hoje estão voltando para a cena. E falar de Lilith, então, é ter que recorrer ao mito primordial e que é encontrado em todas as culturas. Você vai encontrar desde as culturas mais primitivas até as culturas que hoje a gente ainda encontra com essa mitologia, a presença desse feminino primordial. Porém, com o nome de Lilith, nós temos especificamente a mitologia do Antigo Testamento, fazendo referência à criação da mulher. E esse é um papo interessante, porque como é que foi criada a mulher segundo o Antigo Testamento? Então, o que nós sabemos, tanto na cultura judaica quanto na cultura cristã, é que a mulher teria vindo da costela de Adão. Deus teria primeiro criado o homem de um barro primordial e depois, então, adormecendo Adão, ele teria criado a mulher, tirado da costela. Isso já remete claramente a uma história em que nós temos a supremacia masculina. O homem veio primeiro, depois veio a mulher. O homem vem do barro, a mulher vem do homem, nasce do homem. Então fomos submetidas, nós mulheres, a sempre uma dominação masculina. E a mitologia do Antigo Testamento é um reflexo, né, da cultura patriarcal. E não o contrário, a cultura patriarcal não existe por conta do Antigo Testamento ou de vários cânones religiosos que falam da supremacia masculina e da diminuição da mulher, como se a mulher fosse um ser menor. Várias culturas falam da mitologia dessa mulher primitiva, não somente a cultura judaico-cristã do Antigo Testamento, mas o que nos interessa é exatamente a posição de Lilith nessas escrituras, porque nós adotamos em astrologia o nome de Lilith, a lua negra. E antes de começar a falar do mito, eu só queria esclarecer o que é a Lilith em termos astronômicos. Existem algumas fantasias de que Lilith seria um astro, uma lua negra. Não é nada disso. Lilith é um ponto virtual, não existe matéria, é um cálculo e que tem tanta importância quanto qualquer um desses pontos que são ditos virtuais, como nodos lunares e roda da fortuna. Você vê mais uma mitologia da lua, né? Mais alguma coisa que nos remete à história da lua, que é do feminino. A lua gira em torno da Terra numa órbita que forma uma elipse. Nós sabemos isso pela mecânica celeste. E sabemos que a elipse ela é achatada e que a Terra, ou o Sol, no caso dos planetas, ocupa um dos focos. Por isso mesmo, pela lei de Kepler, nós temos um lugar dessa órbita em que a Lua passa bem perto da Terra, ou pelo menos mais perto da Terra, do que o outro ponto onde ela passa mais distante da Terra. Esse ponto onde ela está mais perto da Terra é chamado de perigeu, e o ponto mais distante é chamado de apogeu. O apogeu é exatamente a posição da Lilith, é o lugar, quando a Lua passa, que está mais distante da Terra. Eu acho isso interessante, porque esse ponto mais distante mostra a distância da Lua, que é o feminino,
da Terra, que é o planeta onde nós vivemos. Então isso vai ter uma importância na análise, na interpretação e análise da Lilith nos nossos estudos. Então, só lembrando, a Lilith é o apogeu da Lua, o ponto mais distante da órbita. Vou dar um exemplo. Se a pessoa nasceu com a Lua no apogeu, a Lua, ela terá Lua e Lilith em conjunção. Lua e Lilith estarão juntas. Se a Lua do nascimento está no perigeu, ou seja, no ponto mais perto da Terra, a Lilith e a Lua estarão opostas. Isso só para vocês terem uma ideia, que é um ponto. Não é quando a Lua passa lá que existe Lilith. A Lilith é exatamente o caminhar desse ponto, que é o apogeu, pelo zodíaco. E aí nós teremos a Lilith em determinado signo, em determinada casa astrológica. E isso vai ter um significado importante quando se fala do viver e o expressar o nosso feminino. Bom, voltando à mitologia. No Antigo Testamento, nós temos a criação de Adão, e Adão é o primeiro homem, o homem que nasce à imagem e semelhança de Deus. E depois, então, temos a criação da mulher, que teria vindo, segundo o Antigo Testamento, da costela de Adão. Agora, vejam só, no Gênesis 1,27 tem o seguinte texto: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. É interessante esse macho e fêmea os criou. Está claro, pelo menos numa tradução muito tosca desse texto, de que esse ser primordial, esse ser humano primordial, seria macho e fêmea. Aqui há autores, na interpretação do Antigo Testamento, que imaginam esse macho e fêmea como um ser andrógeno, é um único ser que um lado é feminino e outro é masculino, e tem autores que já acham que eles são separados, que macho e fêmea estão separados. Eu gosto da versão de que eles são um. Gosto muito da ideia de que há um ser primordial, que ele não é dividido em dois, ele será dividido em dois depois. Bom, então, aqui está o texto: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Depois, no Gênesis 2, 18, 24, nós temos, na fala de Adão, depois que Adão adormece e acorda ao lado de Eva: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, pois foi tomada do homem. Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta, então, quem era a outra? A Lilith sempre é a outra. Isso é interessante, que a Lilith sempre é a outra. Então, nesses dois pontos da leitura do Antigo Testamento, a dúvida fica muito explícita de que há algo nesse texto que não está fechando. Deus primeiro cria esse ser, um andrógeno, ou macho e fêmea, e depois diz: não cabe a Adão que ele fique só, darei uma mulher que lhe sirva. Esse é o texto dito de Deus para a solidão de Adão. Não faz sentido falar da solidão de Adão se ele era macho e fêmea. Alguma coisa aconteceu entre este primeiro momento em que ele cria o andrógeno e o segundo momento, que é o nascimento de Eva, que seria o nascimento da mulher, que vem da costela de Adão. Tem um livro chamado Zohar, que é um livro sagrado aos judeus, que foi descoberto, segundo eu sei, no século XIII, na Espanha. Ele foi achado. E esse livro, ele tem a interpretação da Bíblia, segundo vários rabinos,
que vem da tradição oral. Ela passa a ser escrita, porém, durante muito tempo, a tradição oral foi levando a Bíblia, foi levando o Antigo Testamento, até chegar ao Zohar. E no Zohar nós temos a passagem da Lilith. Aí nós temos a história contada de uma forma muito diferente desse que seria o original, já não é evidentemente original, em que Adão tem a Eva como sua primeira mulher. A Eva não foi a primeira mulher de Adão no mito do Antigo Testamento, teve uma primeira antes de Eva. E no texto do Zohar nós temos então a história de que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus os cria macho e fêmea e assim eles vivem felizes no paraíso. Agora é muito a minha tradução, tá, pessoal? Não vou falar exatamente como está no Zohar, mas é minha tradução. Aí então Adão vai nomear os animais macho e fêmea. E segundo o que eles viram, eles sentiram o desejo de que os separasse. A primeira separação. E é interessante que Lilith fala das separações. A primeira separação se dá, então, com o desejo de Adão de viver a sexualidade. Um lado homem, outro lado mulher, separados um do outro. Eles pedem a Deus que os separe. E Deus, então, topa esse desejo desde que eles obedecessem uma condição, que houvesse a dominação do homem sobre a mulher. Isso tem a ver com a questão do ato sexual, em que o homem transaria com a mulher por cima e jamais ela por cima do homem. Isso tem muito a ver com a ideia da dominação dos homens sobre as mulheres. E caso eles não respeitassem essa condição, eles seriam expulsos do paraíso. E eles aceitam. Aceitam, então, Deus adormece Adão e divide Adão ao meio. E aí cria-se Lilith e Adão. Eu acho interessante porque o homem continua com o nome do primeiro ser humano. Adão carrega o nome de Adão. E ela então ela ganha o nome de Lilith. Bom, enfim, eles vivem lá felizes da vida, namorando, curtindo o seu paraíso, tudo numa boa, trará, né? As raves dos dois, tá tudo lindo, até que um dia a Lilith buzina no ouvido de Adão o desejo de transar por cima dele. Ou seria o desejo da mulher também ter uma ascendência sobre o homem. Talvez tenha sido a primeira feminista da mitologia judaico-cristã. Tem outras mitologias de feminino em outras culturas, mas a primeira manifestação feminista teria sido a de Lilith, desejando então ter a supremacia que era só atributo de Adão. E Adão então nega a Lilith o seu desejo, com medo do castigo. Então nós temos a primeira negação do homem ao desejo da mulher. E a mulher, então, no caso representada pela Lilith, ela, ao invés de se submeter a essa condição, ela então se autoexila, ela sai do paraíso. Quando Adão acorda, segundo alguns relatos, não encontra mais Lilith ao seu lado. E ela então vai para o deserto. A lenda conta no Zohar, segundo os rabinos, que ela então, no deserto, copula com todos os demônios, ela transa com todos os demônios, ela gera todos os demônios, tem todos os nomes dos demônios gerados por Lilith, e ela seria uma mulher devassa, vingativa e do mal. Óbvio, está muito claro de que uma mulher, ao desobedecer à lei patriarcal, a lei de Deus e a lei do homem, ela se torna uma mulher qualquer, né? Ou seja, uma mulher desconsiderada, exilada, tirada da cena do paraíso, né? Então Adão fica só. Aí tem sentido o fato de Deus dizer a Adão: não cabe que o homem fique só. Darei a ele uma mulher que ele sirva. Aí sim, para garantir a submissão então da mulher ao homem, Deus adormece Adão novamente. Adão adormece o tempo todo, né? Então adormece Adão novamente. E de lá então ele tira da costela a
sua segunda mulher, que no texto que nós temos acesso seria a primeira mulher, que é Eva. Aí faz sentido, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa história, ela não termina aí. Segundo alguns relatos, muitos anos depois, tipo assim, 180 anos depois, aquelas idades bíblicas, né? Adão sente falta de Lilith e vai ao deserto. Imagino que procó no paraíso isso poderia dar. Vai ao deserto e fala para Lilith que ele a ama, que ele é apaixonado por ela, que ela queria que ela voltasse. Ela diz, eu também te amo muito, mas eu só aceito voltar se minha condição for respeitada. E ele diz, isto não é possível. E ela então responde, não me procure mais. E Adão volta para o paraíso, para sua Eva, e não procurou mais a Lilith. E a Lilith então foi viver definitivamente no deserto. Havia uma condição para Adão e Eva viverem felizes no paraíso, de que eles não comessem de um fruto, o fruto da sabedoria. E os dois, seduzidos por uma serpente. Quem é a serpente? A serpente é uma das figuras mais representativas da força feminina. Vocês veem que a gente tem uma coisa que a serpente é do mal, a serpente sempre representa uma coisa ruim. E lá, antes da existência do sistema patriarcal, a serpente era respeitadíssima como uma força da natureza feminina. A serpente seria a Lilith, então leva a maçã a Adão e Eva para que eles a comam. Isso, para mim, na minha interpretação, marca a presença na alma de homens e mulheres daquela antiga mulher, da mulher primordial, que tinha uma equiparação ao valor masculino, como era o mundo antes do advento do patriarcado. E os dois comem então a maçã. A punição seria serem expulsos do paraíso, foi então cumprida, ele tendo que trabalhar sol a sol e ela com suor, né, do seu trabalho, e ela então a parir seus filhos. Isso é toda a história do começo da humanidade, segundo essa mitologia, e nós temos isso em várias outras culturas, e culturas que também representam a criação do homem e da mulher, como o homem com supremacia e a mulher diminuída, né? Eu queria fazer uma parte aqui, que esse estudo é um estudo que eu tenho feito há muitos anos, tem sido uma grande paixão para mim, e eu vou muito além da astrologia quando eu falo de Lilith. E eu queria só dar uma palhinha aqui para vocês desse estudo que eu fiz durante muitos anos e foi assunto de muitas palestras e assunto de alguns cursos extras que eu dei. É o estudo das mulheres antes do patriarcado. Existe um livro que mudou minha visão de vida, mudou minha visão da mulher, que se chama As Mulheres Antes do Patriarcado, da Françoise Daubonne. Esse livro é um livro esgotadíssimo. Ele não tem nem nos sebos, né? Se você procurar na estante virtual, que é um lugar onde eu procuro os livros esgotados, ele normalmente está desaparecido das estantes. Mas, enfim, vocês que se quiserem corram atrás e quando aparecer, vá, compra, porque é um livro maravilhoso. Ela é uma antropóloga feminista. E ela tem a seguinte teoria, de que antes do patriarcado não havia nem o patriarcado, porque há uma teoria de que sempre houve patriarcado, e também não havia matriarcado, que é uma outra teoria de que antes de surgir a sociedade patriarcal, nós teríamos tido matriarcados. Ela considera que o matriarcado seria a face oposta, mas da mesma natureza do patriarcado, ou seja, a dominação de um sobre o outro. E a dinâmica patriarcal é exatamente a dinâmica competitiva e de dominação. Então, se nós tivermos um sistema matriarcal, nós teremos a dinâmica das mulheres dominando os homens, isso gerando competição, ou seja, não mudaria em nada o problema do sistema, apenas mudaria a personagem,
a ser o dominante ou ser o dominado. Ela contesta essa teoria dizendo que, segundo os mitos, as lendas e segundo as próprias manifestações artísticas do período pré-histórico, de que teria havido uma sociedade matrilinear, uma sociedade em que havia uma importância grande da dinâmica feminina, mas não uma dominação do feminino sobre o masculino. E a dinâmica feminina, segundo ela, é a dinâmica da parceria e não a dinâmica da competição. Então ela fala do surgimento, por exemplo, da agricultura. Até então o ser humano se sustentava com a coleta e também com a caça, mas principalmente não havia agricultura, não se semeava ainda para colher. E que a descoberta de como se fazer germinar as sementes foi feita pelas mulheres. E que a agricultura de plantio e de enxada era feita pelas mulheres. Isso no interior, por exemplo, no interior de Minas Gerais, nós encontramos ainda as mulheres colocando as sementes nas covas, porque acreditava-se que pelo poder da fecundação feminina, a fertilidade era atributo da mulher e atributo da dinâmica feminina e não dos homens. Até a chegada da pecuária e até a invenção do arado, que é quando surge o patriarcado, o ser humano não tinha consciência da participação dos homens na reprodução. Apenas as mulheres apareciam magicamente inchadas e pariam uma criança. As fêmeas apareciam grávidas, inchadas e pariam seus filhotes. E o homem não participava dessa parada, não se tinha a ideia de que o macho era também um participante, tanto quanto a mulher, da reprodução, da procriação. Então, claro que as mulheres e o feminino eram realmente idolatrados pelos humanos. Mas, segundo o que se tem de vamos dizer, registros nas inscrições das cavernas, primeiro as mulheres e os homens eram de mesma estatura. Pelas próprias ossadas encontradas pré-históricas, não havia muita diferença, quase nenhuma, entre a ossatura de um homem e de uma mulher. Então aquela ideia de que os homens sempre dominaram porque eram mais fortes, não é verdade, segundo a Françoise de Beaune. E que as mulheres participavam da caça perigosa tanto quanto os homens. E que eles tinham uma divisão das tarefas. Eles não era por gênero, a divisão das tarefas era por circunstâncias. Então as mulheres participavam de coisas que os homens também participavam. Mesmo grávidas, provavelmente alguns acidentes aconteceram, perdas de bebês durante essas caçadas perigosas. Porém, deve ter sido um infortúnio na vida de muitos, porém elas participavam. Com a invenção do arado, ou seja, com a produção excessiva de alimento e estocagem de alimento, nós temos então os saques, as invasões dos nômades nessas sociedades ditas seminômades ou já semisedentárias. Então, era mais fácil para algumas sociedades, alguns grupos humanos saquearem, roubarem o alimento estocado do que cultivarem. E aí começa uma disputa por posse. E aí já começa a ideia de que há um mais forte e um mais fraco. Na mesma época, agricultura e pecuária se desenvolvem. E com o advento da pecuária, então com a reprodução dos animais, tornou-se consciente a participação do macho na reprodução. E aí, então, os homens, segundo a de Beaune, os homens teriam mudado a sua visão de fertilidade e consideravam a terra e as mulheres o humus onde era depositada a semente sagrada masculina. Então, não era mais o útero das mulheres ou o solo o lugar sagrado onde se desenvolvia a vida. Agora era o sêmen masculino que e pisoteava no solo, segundo até o professor de mitologia Junito Brandão de Souza, que falava que o arado patriarcal devastou
o solo feminino, né, com sua força dominadora. Então, a partir dali, há uma inversão e as mulheres, então, têm só reduzido seu valor, sua participação como um elemento importante na sociedade. E aí, desde então, nós temos a sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade de dominação do masculino sobre o feminino, do mais forte sobre o mais fraco. Nós temos as guerras das etnias, nós temos as guerras religiosas, nós temos o problema dos gêneros, e aí por diante, na sociedade que a gente vive, uma sociedade altamente competitiva e de forte poder de dominação. A proposta dessas mulheres que têm essa posição em relação à construção do patriarcado é de que nós devamos caminhar para uma sociedade novamente de valores femininos associados aos valores masculinos e que nós possamos caminhar juntos, masculino e feminino, ou seja, uma sociedade novamente de parceria com a igual importância das duas forças, né? Então essa é a ideia que se tem. E aí nós temos, voltando à astrologia, a representação clara desses mundos aí nos nossos elementos astrológicos. Nós temos o Sol e Marte representando o domínio masculino, a força competitiva de Marte, a dominação solar pela razão, por exemplo, e temos a Lua e a Vênus como elementos femininos, que é a importância das emoções, da sensibilidade e das parcerias, que é o caso de Vênus. Então, Vênus representa a sociedade parceira, Marte a sociedade competitiva, Lua representa o valor da intuição e da sensibilidade das emoções, e o Sol representa o valor da razão e da consciência. Pessoal, é tudo importante, né? Se nós não formos à luta, formos corajosos diante dos riscos e perigos da vida, a gente não sobrevive. Marte. Se nós não usarmos a razão e a consciência diante de momentos emocionalmente difíceis, a gente é derrubado pelas emoções. Porém, se nós deixamos a razão dominar a emoção, nós temos a sociedade que nós temos, em que nós não dominamos em absoluto os sentimentos e eles se tornam mais fortes do que eles até deveriam, que é o caso das compulsões, que é o caso das adições, é o caso da depressão, das anorexias, bulimias, ou seja, todas essas distorções compulsivas da nossa sociedade. Então é importante que nós tenhamos a razão também como uma forma de expressão da nossa sensibilidade. Porém, a sensibilidade ela tem que ter um cultivo, ela tem que ser valorizada para não gritar como ela grita hoje por espaço, né? A mesma coisa das parcerias, como hoje é importante nos casais jovens a divisão de tarefas com os filhos. Exemplo, né? Pais trocando as fraldas dos seus filhos, homens dividindo as tarefas de casa, e hoje a importância que a gente dá de cuidar da nossa casa, de nossos filhos, da nossa família, isso não tinha muito, era um trabalho não valorizado, é um trabalho menor, e hoje a gente tem isso tão importante quanto o trabalho profissional, que é da dinâmica masculina. Então essas quatro presenças simbólicas já dão conta enormemente desse estudo. Porém, nós temos aí a dona Lilith, o apogeu da Lua, o lugar onde a Lua fica mais distante, o lugar onde a Eva tem menos força, e nós temos então a presença dessa mulher primitiva, desse desejo primordial, que é o desejo por igualdade, por parceria, por ter ao nosso lado parceiros, sejam homens ou mulheres. A Lilith é presente tanto no mapa de um homem como de uma mulher, isso independe do gênero. Nós todos temos um feminino exilado, nós todos temos um feminino reprimido. E a primeira coisa que a gente vai falar em relação a Lilith é um ponto onde nós associamos as emoções reprimidas. Naquele espaço, naquele lugar onde acontece a Lilith, é que nós conhecemos e que nós podemos acessar nossas repressões emocionais.
Evidentemente que o signo da Lilith, a casa da Lilith, os aspectos que ela forma, vão ser informações importantes para a gente trabalhar com esse campo reprimido, com esse campo de emoções não expressas e que causam uma sensação de desconforto e de abandono absurdo. O segundo ponto importante relacionado com Lilith é a experiência do exílio, é a experiência do isolamento e principalmente do desamparo. Nós somos muito desamparados, nos sentimos e vivemos a experiência do desamparo no espaço onde a Lilith se encontra no nosso mapa de nascimento, seja no signo, seja na casa, sejam os aspectos que ela forma. Isso é de uma importância vital, porque o desamparo é algo natural do ser humano. Quando uma criança nasce, ela nasce sob um estado de desamparo. Se não tiver alguém que cuide daquela criança que foi colocado naquele berço, se ninguém a trouxer para si para alimentar, essa criança morre. Os animais, na sua grande maioria, com pequenas exceções, o filhote já sai andando, ele já tem como ir à luta de alguma coisa. Nós não temos essa mobilidade. Então, primordialmente, nós já nascemos desamparados e é preciso que alguém cuide. E aquele momento em que bate a fome e que bate a dor e não está lá imediatamente uma mãe, não precisa ser uma mãe biológica, uma mãe para atender a necessidade desse bebê, é nesse momento que o bebê conhece a sua primeira experiência de desamparo, que nós experimentamos esse exílio. E não deve ser fácil, pelo que a gente sabe depois conscientemente dos momentos em que nós nos vemos desamparados, não cuidados e não olhados. E até um lugar onde a gente também não sabe cuidar, a gente desampara e também nós não olhamos, né? Então ali essas informações são importantes porque habita naquele espaço da casa onde está a Lilith, do signo e dos aspectos que ela forma, informações importantes que vão ajudar a gente a acessar esse campo de desamparo e esse campo de sofrimento. A Lilith, antes de qualquer coisa, representa um sofrimento por estarmos marcados por um certo abandono. Tem pessoas que, obviamente, registram mais profundamente, até mais intensamente, experiências de desamparo. A posição da Lilith em pontos estratégicos do mapa pode falar de uma pessoa muito marcada, especialmente pelo desamparo. Mas todo mundo tem Lilith no mapa, todo mundo vive o seu próprio exílio. E aí podemos falar, como um outro aspecto da Lilith, ali é o nosso exílio. E tem um lado de um exílio obrigado, nós nos obrigamos, né, ou fomos obrigados a nos exilar naquele espaço, mas o mito em si, ele fala, segundo a versão que me agrada, de um autoexílio, de um lugar em que ela diria a Adão, no caso do Antigo Testamento, eu prefiro o exílio à humilhação, à submissão. Então, a posição da Lilith, para mim, é de uma importância vital quando, no momento que a gente realmente não tem a possibilidade de ser acolhida e que nós vamos mendigar o amor de alguém, que nós vamos nos humilhar diante de uma situação, que a gente vai se submeter a uma coisa que não quer, parte voluntariamente para o seu exílio. Essa casa, esse signo e esses aspectos vão marcar o lugar onde nós teremos esse espaço só nosso, o espaço que não será invadido pela força da dominação ou pela força da competição. Ali nós recuperamos nossas forças e ali vem a nós também o desejo de regenerar as emoções reprimidas, os desejos reprimidos. Falando de desejos reprimidos, também a Lilith, nesse sentido, ela é responsável pela fidelidade ao nosso desejo. Mas para que nós possamos ser fiéis ao nosso desejo, nós temos que lidar com os tabus que nos foram impostos em relação a tais necessidades. Não é necessidade, na verdade, é tais desejos mesmo, né? E ali também nós vamos caminhar pelo território dos tabus.
São certos tabus que precisam ser quebrados, principalmente em relação às emoções e, mais importante ainda, em relação à sexualidade. A Lilith é um elemento importantíssimo que fala sobre a liberdade de expressão do desejo sexual e a liberdade da mulher de ser dona e possuidora de seu próprio corpo, né? O tal do empoderamento feminino, né? Que a gente fala tanto e que não nos é dado direito. O corpo da mulher ainda é regido pela lei patriarcal, seja do Estado, seja dos homens, seja da igreja e das religiões. Então nós seríamos fadadas a não ter decisões sobre o nosso corpo. E a luta das mulheres é para que elas possam decidir o que fazer com seus próprios corpos, com sua sexualidade. Mas isso vale para todos os gêneros, né? Nós temos aí a questão séria hoje dos diversos gêneros na sociedade e todos os tabus e preconceitos diante da questão da sexualidade. Então, Lilith também, como repressora, né, representante da repressão da sexualidade feminina, nós vamos ter, tanto em homens como mulheres, um espaço em que essa sexualidade é reprimida. Antigamente, não tão antigamente, porque eu já ouvi muita essa frase, né, no momento atual, infelizmente, os homens dizendo, essa mulher é para transar e essa é para casar. É total separação de Lua e Lilith. O ideal é que a gente tenha tanto um homem e uma mulher para transar e para casar ou para ser o que bem entender. As escolhas são livres. Então dizer que essa aqui é boazinha, fofinha, que ela é direitinha, ela é uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa mulher, e a outra é minha amante, é minha prostituta, quase que assim falando. Então nós temos que unir essas duas mulheres em nós, homens, mulheres e gêneros afins, que talvez assim a gente consiga viver uma sociedade mais justa, uma sociedade que vai respeitar as diferenças. Então a Lilith é um lugar muito importante quando se trata da sexualidade, né? Eu acho que esse tema está bem atual e vale a pena a gente dar uma explorada na Lilith nos nossos mapas de nascimento. Eu queria ler um texto bonito aqui desse livro, o livro da Lilith, da Bárbara Koutuff. Esse livro vocês encontram, eu adoraria que vocês comprassem, encontram na estante virtual, um livro esgotado, mas ainda tem bastante para vender. Ela vem falando aqui sobre a questão da natureza da mulher e do desejo dela agradar os homens. Então ela fala o seguinte, é um texto de uma mulher. Quanto a meu corpo, eu havia feito dele um instrumento da minha personalidade, treinando-o, alimentando-o, aprendendo as suas artes e capacidades. A natureza não fora maldosa, ou seja, ela não era um tribufu. Porém, não tinha sido pródiga também, não era nenhuma Gisele Bündchen. E eu deveria fazer de mim mesma alguma coisa que pudesse usar para o propósito que tinha em mente, que era exatamente conquistar os homens. Sendo dedicada, eu tinha o direito de pedir aquilo de que precisava e, naturalmente, pedir a beleza que me permitisse atrair os olhares e a atenção dos homens. Vocês veem como é uma obrigação da mulher ser bonita, né? A mulher tem que ser bonita para os homens poderem olhar para ela. Isso é bem patriarcal. Os homens sempre puderam ser carecas, sempre puderam ser baixinhos, sempre puderam ser gordinhos e não tinha muita importância. Hoje até já tem, mas não é dessa igualdade que eu acho que a gente tem que lutar. Voltando ao texto, em vez disso, todavia, deram-me discernimento e imaginação, e com o conhecimento proveniente disso, criei meu próprio tipo de beleza. Então eu diria para vocês o seguinte, a Lilith é o lugar onde a gente cria a nossa beleza singular. É aquilo que nós temos, que é o borogodó, que vai atrair os olhares para aquilo que sempre foi dito como proibido. É a liberação de nossa libido naquilo que ela tem de mais potente. Por último, a Lilith vai falar sobre separações. É muito importante nós sabermos viver nossas separações e é muito importante suportá-las, acolhê-las e também darmos conta de que estar só não é nenhum problema maior, que nós podemos viver bem sem que necessariamente a gente tenha que ter alguém para ser feliz.
E aí me lembra o título de uma obra de uma autora argentina que escreveu um livro que se tornou uma peça de teatro chamada Não Sou Feliz, Mas Tenho Marido. Essa peça foi representada aqui no Rio de Janeiro pela Zezé Polessa. O título já diz tudo, não precisa nem ler a obra, o título já diz tudo. Eu espero que a gente consiga ser feliz para que ninguém precise fazer-nos feliz. Quer fazer alguém feliz? Case com alguém que já é. E essa é a maior frase para uma felicidade em casal, para uma alegria juntos, né? A gente não pode depender que alguém nos faça feliz. A gente tem que encontrar nosso próprio meio de felicidade. E a Lilith, para mim, é isso. Ok, gente, Lilith é maravilhoso. Depois vou detalhar melhor em cada signo. Vamos falar do que nos atrai no sentido libidinal, do que nós devemos liberar para que nós possamos viver livremente nossa sexualidade, o que é preciso viver para que a gente encontre um exílio para os momentos em que nós somos desamparados, o que nós precisamos nos fortalecer e buscar para lidar com as separações e quais são os motivos que levam, por exemplo, um casal a se separar ou até querer se separar. Isso tudo está na Lilith, vocês veem que ponto importante.